Olá, começando mais uma live aqui. Hoje o tema vai ser o Sol, né? Isso é, como que na mitologia, tá bom? O que a mitologia tem a ver com a astrologia? O que é que ela tem a ver? Né? Muita gente pensa que é o seguinte, que a mitologia era uma coisa relacionada aos deuses, tá? Que era uma coisa fora. Ah, não, então vamos aos templos e tal. Não era isso daí. Tá? Os deuses gregos, todos, absolutamente todos os deuses gregos, eles têm a ver diretamente com a astrologia. Tá? Por exemplo, se você vai procurar sobre historiadores ou arqueólogos, tá? Eles vão alegar o seguinte, que os gregos faziam as estátuas dos deuses em formato humano para se tornarem semelhantes aos deuses, para se identificarem para os deuses. Não, não é isso daí não. Tá? Isso eu acho que é uma visão muito superficial, tá? De um povo que foi um povo muito grandioso. É só ver assim, a quantidade vasta de filósofos que os caras tiveram e assim, pô, eles caíram numa conversa tão fiada dessa, é difícil de acreditar. Tá? Então é o seguinte, eu acredito que essa manifestação de humanização dos deuses é que não eram deuses externos a eles, mas sim composições dentro da própria alma deles. Tá? Então você vai catar na astrologia. Então assim, você vai ter os 7 deuses principais, tá? Que vão representar os 7 planetas. Tá? No entanto é o seguinte, todos os outros deuses, eles vão ter uma relação direta com a astrologia. Tá? Então, por exemplo, os deuses menores, vai catar tipo a Hefesto, ou Deméter, tá? Que são os deuses menores. Tá? Eles vão ter relação com trígonos, ou com sextil, ou com quadratura, ou com oposição, ou com conjunção, cada um deles. Tá? Todas aquelas histórias são relacionadas diretamente a esses fenômenos. Todas elas. Tá? E hoje a gente vai falar do Sol. Então a gente vai falar de Apolo, né? O deus do Sol. Né? Apolo é o deus grego da música, das artes. Então ele tem uma manifestação que é toda luminosa. Tudo aquilo que ele faz é uma coisa luminosa. Tudo que ele ensina é luminoso. Né? Então assim, a gente vai falar do aspecto solar na astrologia, só que olha lá, é um valor essencial, tá? É uma coisa da essência, tá, do Sol. Não é que assim, se a pessoa me perguntar, mas como é que isso se manifesta na casa 1, em tal signo, em touro, assim, bom, aí muda um pouco, mas assim, a forma do Sol se manifestar é a forma de comportamento de Apolo na mitologia. Tá certo? Então, por exemplo, daqui um tempinho aqui, a Stephanie vai vir aí para ler um textinho pra gente, que vai ser um dos contos de Apolo, né? E aí a gente vai conseguir interpretar melhor. Tá? Mas a gente vê o seguinte, que a manifestação do Sol no mapa de um indivíduo, ela é uma coisa que ela não pode nunca se manifestar de forma egoísta. Tá? Um Sol ele nunca pode ser usado para si mesmo. Tá? Porque o Sol, cara, ele tem que iluminar tudo, você entendeu? No entanto, ele é limitado, então ele só pode iluminar metade do mundo por vez. Né? Então, para os gregos era isso aí, não. Então, Apolo levantava o carro dele, descia e descansava. Então, ele tinha que descansar. Entendeu? Por mais benéfico que o Sol possa ter, ele não pode ficar aí o tempo inteiro. Você entende? Então, essa é uma limitação do poder solar no mapa. Tá? Então, assim, os benefícios que o Sol traz, ele tem um limite. Tá? Porque ele é uma coisa seguinte, que é quase, ele tem um aspecto quase divino. Tá? Ele é incansável. O Sol no mapa de um indivíduo ele é incansável, ele não desiste. Tá? Ele não tem mau tempo no Sol. Todo cada desafio que aparece no Sol de um determinado mapa, ele é uma coisa seguinte, que é encarado com normalidade. Você entende? Isso outros aspectos não, outros planetas não. Mas no Sol especificamente, ele é uma coisa assim. E a gente vê que Apolo, no comportamento dele como Deus, ele era assim. Tá? Então, por exemplo, se a gente vai catar na história de Apolo e Dáfne, né? Então Apolo ele fica gostando da menina lá, e ele começa a se usar dos recursos que ele tem para poder possuir a menina. Tá? O que acontece? A menina ela consegue fugir lá para um determinado ponto da floresta, pede um auxílio lá para uma deusa qualquer e vira uma árvore. Você entendeu? E para Apolo só fica tristeza. Então o Sol é assim.
Se toda vez que ele age de forma egoísta, que ele age para ele, você entende? A coisa está errada. A coisa não funciona muito bem. Você entende? No entanto, quando Apolo ele fazia isso para se manifestar, para ajudar as outras pessoas, você entende? Ah, porra, isso aí dava super bem, né? Então, desse conto que eu queria que a Stephanie lisse daqui a pouco pra gente, né? É um aspecto muito importante do sol, porque a pessoa fala, pô, mas peraí, então essa parte do sol é só para os outros? É só para isso? Pô, é a natureza dele a fazer isso. Então, se ele negar essa natureza, vai ser ruim para ele. Vai dar que nem Apolo e Daphne, vai dar nisso. Você vai dar errado, tá? Então é o seguinte, uma vez por ano, Apolo, durante o inverno, ele dizia que ele ia para o país dos hiperbóreos, tá? Que era a terra da primavera eterna, tá? Que era a terra da felicidade. Então não havia tristeza, né? Não havia nada de ruim que acontecia. Era todo mundo feliz, todo mundo bonzinho, eles não conheciam a guerra, não conheciam o medo, não conheciam o sofrimento, tá? E o momento de glória era quando Apolo chegava. Então Apolo chegava naquele país e ele assim, ele banqueteava com aquelas pessoas. Não, por exemplo, eu não estou explicando. Não vai precisar não. ler? Foi dispensado, pessoal. Na próxima você fica aqui esperando. Mas eu cheguei quando você chamou. Então assim, eles ficavam esperando aquele momento. Então quando o Apolo chegava, eles entoavam músicas e todo mundo partilhava disso, né? Mas tinha um momento, quando acabava o inverno na Terra, Apolo tinha que retornar. Então ele saía do país da felicidade e voltava para o nosso mundo, tá? Então a gente vai ver, peraí, o que representa esse país da felicidade? É que assim, o aspecto solar da nossa vida, dentro do nosso mapa astrológico, tá? É só um tanto dele que Deus exigiu para ele mesmo. Então assim, um pouco dele. Você entende? Isso é a maior parte da manifestação solar no nosso mapa é para o próximo. Tá bom? A gente vai direcionar aquilo a Deus, é um pouquinho só. É só um pouquinho. Tá? É mais ou menos isso daí. É 1/4 do ano. A gente vai canalizar aquele esforço solar para Deus. O Sol ele funciona de uma coisa seguinte, ele não é bem uma intuição, tá? Embora ele tenha uma certa relação com a intuição. Tá? Ele funciona como uma coisa que é automática. A pessoa não escolhe usar, ela usa, ela manifesta. Você entende? Isso é o Sol no nosso mapa. Se vocês vão querer procurar na mitologia, tá bom? Histórias de Apolo, para tentar entender melhor toda essa questão, tá? Eu recomendo que busque os contos de tradução mais imediata. Isso é não contos interpretativos, que algum arqueólogo está narrando. Então Apolo, dizem que ele fazia isso e aquilo. Não. Busque a poesia traduzida, tá? Da melhor maneira possível. Eu não posso recomendar nenhuma específica, porque, bom, eu não sei grego, tá? Então eu não sei qual que é a melhor, né? No entanto, é o seguinte, as traduções mais antigas costumam ser melhores. Então a que eu uso aqui é de uma coletânea de fascículos da Editora Abril, dos anos 70. Então naquela época o pessoal a tendência era ser mais fiel às traduções, costumava ser melhor, né? Não era tão partidário ou não havia tanto uma mensagem ideológica por trás, né? Embora a gente vê esse ponto deles destratarem os gregos, colocarem os gregos como se fosse um bando de semi-idiotas, né, que adoravam uma coisa assim, né? Mas não é, né? Apolo, que ele costuma ser um deus todo justo, todo equilibrado, ele é severo no julgamento, tá bom? Mas também ele dá muita misericórdia, né? E é aquele negócio, o poder que ele tem é tanto que é difícil até para ele controlar, né? Em uma das histórias tem um dito cujo filho dele lá, que aparece já depois de uma certa idade, e o cara fala, pô, eu sou teu filho, né? E aí ele pergunta, mas filho com quem? E aí o rapaz explica tudo, a Apolo fala, é verdade, isso é meu filho mesmo. Ele conclui, é meu filho mesmo. Tá, como assim, eu te abandonei, eu nem sabia da sua existência, filho. Então assim, o que você quer? Qualquer coisa que você quiser, eu como Deus Sol, eu vou dar pra você. Aí o filho vira, eu quero pilotar o teu carro. Aí Apolo fala, olha, isso é uma coisa que eu não posso dar pra você, cara, porque isso é difícil até pra mim.
Até para mim pilotar o carro e ele começa a dar toda a descrição das dificuldades que tem, desde o levantamento do carro até pousar, para dominar os cavalos de fogo lá. Você entendeu? Mas o rapaz insiste, não, eu quero. Ele fala, tá bom. Claro, dá uma tragédia, o rapaz logo na decolada ele já destrói metade da Grécia, vai tudo para fogo, né? Então, bom, isso daí o que? É mais evidente, é mais parecido com o quê? Isso é uma interpretação de determinadas conjunções. São determinados aspectos que no decorrer da vida a gente tem que é trágico, que são posições trágicas. Você entende? Com isso daí a gente deve ter uma certa vigilância, mas a gente vai chegar lá, não é bem disso que a gente vai tratar agora, né? Agora a gente está tratando especificamente desse valor solar, né? Esse valor solar, como eu falei, ele necessariamente tem que ser usado para o bem do próximo. No meu caso específico, eu tenho só em Virgo. Tá? Então essa manifestação ela vai se dar principalmente para o trabalho. Tá? Então é o seguinte, o fato de eu trabalhar para os outros, ter que fazer coisas para os outros. Você entendeu? No meu caso específico está na casa 5. Tá? Então vai ter uma relação direta com isso daí, fazer as coisas para os outros, ficar fazendo o quanto for necessário. Isso não é uma coisa que me cansa, não é uma coisa que me exaure, entende? E eu nem fico chateado de fazer, eu gosto, é gostoso fazer. Tá? Então o Sol é esse aspecto na nossa vida que ele vai ser mais gostoso de fazer, ele é mais prazeroso de fazer, não pesa, né? Diferente de um Saturno, ou de um Marte, ou de uma Lua, né? Que são coisas que às vezes ficam mais pesadas. Tá? Infelizmente, para a nossa tristeza, é o seguinte: todo mundo cata todo o mapa dele, tá? E canaliza para um único ponto, que é o ponto de Saturno. A gente vai chegar lá, vai ser a última live que a gente vai fazer, vai ser sobre Saturno. Então agora vai ser o Sol, a próxima vai ser Mercúrio, tá? Depois Marte, Lua, Vênus, Júpiter e Saturno. Vai ser nessa sequência. Acredito que vai ser mais ou menos isso daí. Né? O Sol, especificamente, com esse poder todo que ele tem, né, a tendência dele é partir para o egoísmo. Tá? Então, quando eu era pequeno, assim, eu lembro uma coisa que quando eu fazia muitos meus brinquedos. Né? Então, eu fazia minhas espadinhas, eu fazia meus escudos, tudo de papelão. E eu levava jeito com as mãos. Eu tinha talento com as mãos. Não foi difícil aprender e melhorar aquilo. E eu lembro que meus amigos da rua, amigos de escola, eles ficavam maravilhados com aquilo lá, né? E falavam, pô, faz pra mim, pega esse aqui, toma esse aqui. Eu lembro que isso foi me fazendo bem, né? Porque no começo eu ficava meio incomodado, eu falei, putz, mano, o cara tá me pedindo, ele quer um negócio, mas é meu brinquedo, pô, vou dar pra ele, né? No começo gerou um certo incômodo, um certo desconforto, mas aí depois que eu dava, eu ficava bem, eu me sentia bem, né? E aí eu fui e falei pra minha mãe, falei, pô mãe, teve um amigo que me pediu lá as espadinhas, e eu dei pra ele. Ela falou, é isso mesmo, você tem que fazer isso o tempo inteiro, para todo mundo. Tá? Ela falou, você tem que colocar na tua cabeça que você é uma fábrica de fazer coisa assim. Então você tem que fazer e dando. Eu falei, então tá bom. E assim foi. Né? Tanto que eu nunca acumulei nada do que eu tive na infância, eu não tinha nada, até hoje. Absolutamente nada. Tudo foi dando. Você entende? Isso me fez bem, isso fortaleceu o meu Sol, especificamente. Né? É claro que eu direcionava um tanto vamos dizer, dessa amizade, né, de ser desprendido dessas coisas que eu fazia especificamente, né, eu me usava disso daí para rechear para aquecer o meu próprio Saturno. Tá? Isso aí é o normal, todo mundo faz, cara. Todo mundo. Tá? Todo mundo tem Saturno, tá? Então, todo mundo vai fazer isso daí. Né? Claro que o que acontece é o seguinte: em determinadas épocas da história da humanidade, determinados tipos de mapa ou composições, eles são mais difíceis de se viver melhor. Isso é bem mais difícil. Você entende? Agora, na era atual, a gente está com, no caso, Saturno está em Capricórnio, se eu não me engano. Né? Então Capricórnio ele é uma coisa que é um signo mais referente à imagem da pessoa. Tá? Então a gente vê no mundo inteiro uma tendência nos governos, principalmente, que é o mais fácil da gente localizar, em restaurar a sua própria imagem. Todos eles estão lutando para isso daí. Né?
Então está mudando os tipos de regime, muda essa imagem, porque é uma coisa relacionada mais a Capricórnio. Né? Como Saturno está lá, o desejo ele fica normal. Daqui uns anos vocês vão ver só. O próximo desejo vai ser o planejamento. Tá? Quando chegar em Aquário, tá? Final de 2020, aí, acho que por aí, 2021, vai chegar em Aquário. Tá? Isso é a proposta governamental do mundo, vai ser o planejamento. Nós vamos planejar um plano faraônico, gigantesco e quase impossível de ser realizado. Né? Vocês vão ver, ainda vem coisa pior ainda. Mas não é disso que a gente está tratando. Vamos voltar para o Sol aqui. Então tá. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas que assim, vai ser meio complicado eu responder aqui. Porque algumas perguntas eu tenho que pensar mais. Né? Mas eu vou responder. Mesmo que seja depois em áudio, aí eu respondo pessoal, ou público, ou privado, tanto faz. Né? Vai depender do tipo de pergunta. Às vezes a pessoa faz uma pergunta mais pessoal e aí eu não falo público. Aí eu vou falar privado só. Né? Aquilo que pode ser liberado para todo mundo saber, então tudo bem. Apolo, ele assim, como eu falei, no normal assim, ele era um deus justo. Ele não é um deus injusto. É difícil ver alguma injustiça mesmo que ele cometeu. Algumas vezes sim, como foi o caso de uma competição que ele teve com o sujeito, com uma flauta. Né? O cara foi tocar a flauta, né? E disse que assim, o som que saía da flauta era um negócio meio... É você comparar rock and roll com música clássica. Né? E aí o clima não ficou muito legal. E o cara admitiu, não, eu sou bom pra caramba, eu ganhei, não sei o que. Aí a Apolo transforma lá num rato, qualquer coisa do tipo. Né? Dá um fim no cara. Né? Porque ele fala, não, é evidente que a música dele era melhor. Você entende? Porque esse negócio é algo que inspira, é algo assim, que, como eu falei, é muito semelhante a uma intuição. Tá? Porque é algo natural, é algo que sai da pessoa, sai do indivíduo. Né? Então, por exemplo, pessoas de Sol na casa 10. Por que pessoas de Sol na casa 10, a tendência delas falam, não, pô, Sol na casa 10 é aquele lá que tipo é metidão. Então ele chega, ninguém é melhor que ele é bom pra caramba. Porque ele tem esse aspecto luminoso. Isso a imagem dele é luminosa. Porque é a casa 10, a casa de Capricórnio. Tá? E o Sol está lá. Então, naturalmente, a pessoa tem isso daí. Claro, ela pode exagerar esse aspecto, como eu falei, tentar se usar disso para que ela brilhe mais. Você entende? E não que ela brilhe como exemplo para os outros. Tá? Não um exemplo que ela impõe, não um exemplo que ela fala, não um exemplo que ela tenta cercar a pessoa. Mas um exemplo em si. Tá? Que as outras pessoas possam olhar e falar, pô, olha o fulano aí, fulano, putz, cara, o cara tem uma imagem forte, né? Ele é uma pessoa forte, olha só, que imagem bonita que ele tem. Tá? Ou então, pessoas de Sol na casa 7, tá? Que era o caso do meu falecido sogro. Né? Algumas pessoas conheceram o Eduí, devem estar assistindo aí. Né? O Eduí era uma pessoa assim, um cara articulado. Né? Então todo mundo gostava dele, era difícil, cara. E ele deu mancada para um monte de gente. Você entende? E mesmo que para que ele dava mancada, o pessoal continuava gostando dele. Né? Porque isso era uma coisa natural mesmo. Falava, mas o Eduí é um cara legal, cara. Não dá para brigar com ele. E ninguém brigava. Você entende? Então, esse que é o negócio. O Sol é uma coisa que ele tem, a pessoa tem naturalmente. Não é o que ela deseja. Tá? No entanto, é o seguinte, é o que naturalmente é expressado. Independente da vontade dela, querendo ou não. Então é o seguinte, mesmo eu tendo habilidade manual de confeccionar as coisas, você entende? Isso é independente de se eu vou dar para alguém, se eu vou usar para mim. Isso vai acontecer. Geralmente, quando a pessoa ela começa a usar muito para si, começa a ficar uma espécie de azar em volta. Você entende? Então, assim, eu conheci pessoas, por exemplo, no caso de Sol na casa 10, em que toda pessoa, quando ela começava a se manifestar de forma muito metida, isso ela sofria algum tipo de azar. Né? E coisas ridículas, coisas assim que você fala, não, peraí, isso aí não... Cara, isso não deveria acontecer. Né? Teve um sujeito que eu conhecia ainda na infância e adolescência, né? Que ele tem, tá muito velho, mas ele tem. Sol na casa 10 em Leão. Então o cara era o seguinte, ele era o gás da coca, você entendeu? Assim, cheguei, era ele, né?
E ele era marombeiro, assim, era todo bombadão, né? Era um cara assim muito satisfeito com a própria força, com a própria imagem, pelo menos, de força, né? E tudo que ele fazia, ele tentava mostrar, ele salientava músculos que ele não precisava. Tudo para poder se mostrar. Você entende? Agora, esse foi um aspecto que, assim, que era meio mal vivido dele. Então o que acontecia? Toda vez que ele tentava humilhar alguém, né, se mostrando a força dele, mostrando a imagem dele, acontecia alguma coisa com ele, né, que ele era exposto ao ridículo. Isso é, o cara ficava cercado por um azar. Você entende? Assim foi o caso, por exemplo, de Apolo e Dáfne. Tá? Isso é, quando ele quis a coisa para ele, você entende? Deu errado. Você entende? Foi um azar e o cara dançou, o cara perdeu a vez. A moça não queria saber dele. E para ela foi melhor virar árvore do que ficar com ele. Você entende? O que para ele deve ter sido uma coisa assim, extremamente humilhante, além de triste. Né? Tipo, pô, ele é o sol, cara. Ele é o Deus Sol, aí ele chega, quer, pô, todo grandioso, chega, ele quer uma coisa para ele e ele não pode ter. Você entende? Tá? Então foi triste e um tanto humilhante para ele isso. Né? E o nosso Sol, ele vai se manifestar da mesma forma. Então, toda vez que ele começa a acumular para si, você entende? Ele gera uma certa humilhação, uma certa tristeza. Você entende? Porque o Sol, ele não é um aspecto no nosso mapa que precisa ser satisfeito. Ele não tem que ser, ele já é pleno. Ele tem que descansar. Você entende? E ele não tem vergonha de virar para si mesmo e falar, não, agora não dá, agora eu preciso descansar. Ele descansa. Tá? Não é que nem Saturno. Saturno não quer dormir. Ele quer o tempo inteiro. Se ele puder, assim, ocupar a tua cabeça durante o sonho, ele vai fazer. Como muitas vezes faz. Em alguns casos, esse tempo atrás eu conversei com um rapaz que até em sonho o cara era atormentado. Né? Aí comentei com ele, falei, isso é um aspecto do seu Saturno, aí se você continuar nessa linha vai te fazer muito mal. Sai disso, começa a fazer outra coisa que vai melhorar. Né? Então o Sol, ele vai se manifestar desta forma. Tá? E o que? Essa relação direta que tem a astrologia com a mitologia. A mitologia, ela é a descrição da astrologia. É isso que ela é. Você entende? Não era aquele negócio, de os deuses e tal. Não, não é, cara. Isso é uma visão de hoje em dia. Hoje em dia as pessoas acreditam que naquela época todo mundo era um bando de ignorante, um bando de tapado. Tá? Aí a pergunta que eu falo é o seguinte, cadê o Aristóteles moderno? Cadê o Platão moderno? O Sócrates, cadê esses caras? Não tem. É simples assim. Tá? Gente daquele calibre não existe mais. Tá? Então, peraí, alguma coisa aquela civilização tinha para ter gente assim. Pelo menos uma abertura, né? Vamos dizer, uma certa semelhança que existia aquele povo, para que pudesse aparecer pessoas assim. Pessoas para ensinar a filosofia daquela forma, de uma profundidade tremenda. Né? Na outra live que eu fiz com a Camila aqui, que eu citei um pouco sobre Sócrates, Platão e Aristóteles, sobre a expressão do belo deles. Ela é complementar. Aí você fala, como é que os caras fizeram isso daí, cara? Você entende? Isso é, provavelmente todos os três, eles viram todos os outros aspectos dos outros dois. Tá? No entanto, ele falou, não, eu acho que este aspecto aqui tem mais valor do que aqueles dois. É melhor eu falar esse aqui. Mas os outros dois também são verdade. Tá? Então, ela é complementar. Né? Então, utilidade, potência interior, né? E vamos dizer, a percepção exterior. Isso os três estão certos. Né? Então, hoje em dia a gente não tem gente assim. Né? Então, toda a mitologia, ela foi para narrar isso daí. Mesmo na Ilíada e na Odisseia, tá? Que a gente vai falar disso daí também. Né? Cada um dos heróis que existem no mundo grego, eles vão representar um signo ou uma casa. Cada um deles. Né? Então, a história do comportamento que eles têm. É que às vezes é complicado você conseguir associar, você conseguir identificar isso daí. Né? Às vezes é uma coisa que é meio que, nossa, contrária. Né? E por que assim, na mitologia é sempre manifestado os aspectos piores, né, daquelas pessoas ou daqueles deuses? Né? Então você vai catar Júpiter, Zeus, né? Você fala, caramba, que rei mais sem vergonha, não é?
era aquela coisa, ele só se usava dos poderes dele para satisfazer ele. Né? Então, pô, a gente vai chegar aí no planeta Júpiter, né, e a gente vai explicar essa relação direta. Inclusive vai ser uma live bem interessante, mais completa do que essa aqui. Né? Isso é de Apolo, tem muito pouco que a gente possa falar do Sol. Porque o Sol, ele é daquele jeito e pronto. Independente da vontade dele. Ele vai sempre brilhar. Em qualquer pessoa. Você entende? Por isso que é algo que tem que ser dividido com o próximo. Isso é Deus não pede isso aí de você. Ele não vai pedir isso aí de você. Isso aí ele deu para você falar assim, olha, isso aqui é para você dividir com as pessoas. Ó. Isso aí você vai lá com as pessoas. Para mim, disso daí que eu te dei, que é uma coisa bem legal, isso aí é só um pouquinho. É só um pouquinho. Tá? Vamos dizer, essa canalização solar, você entendeu? Para Deus, ela vai se manifestar de uma forma um pouco diferente. Tá? Ela não é bem uma forma de uma presença, de uma ação. Né? Então, Apolo, quando ele ia para o país dos hiperbóreos, o que ele fazia? Ele interagia com aquelas pessoas. Tá? Não é que ele voava no céu que nem ele voava na terra. Não, ele se misturava com elas. Você entendeu? Então, ele participava daquilo. Tá? Isso aí a gente pode encarar como a nossa presença dentro da própria religião. Tá? A gente interage com a religião. Com aquelas pessoas, com os mandamentos, com os cultos. Tá? E se a gente for catar o tempo que a gente se dedica a isso, é o menor quantidade de tempo da nossa vida. A gente não está o tempo inteiro rezando, a gente não está o tempo inteiro em penitência, a gente não está o tempo inteiro. Isso é a maior parte do tempo a gente está no mundo. Tá? Então, daí essa manifestação solar para o próximo. Né? Então, esse que é o negócio. Apolo ia lá para os hiperbóreos e ficava lá, entoando música, participando de banquetes, né, conversando com eles, né, falando sobre as artes, sobre tudo aquilo que ele tinha a ensinar. E tudo aquilo que aquelas pessoas tinham aprendido. Né, sobre o que eles tinham desenvolvido. Então Apolo praticamente ele se comportava de igual para igual com aquelas pessoas. Isso é, com essa mesma natureza que ele tinha, aquelas pessoas também tinham a natureza. Né? Então vale a gente, lógico, interpretar a coisa até de uma forma seguinte, peraí, eles não precisavam de sol, porque eles brilhavam. Então é uma referência a algo assim, sagrado. Algo que tem o seu próprio brilho, que ele não precisa do sol, mas é uma alegria quando ele está lá. Você entende? É uma alegria para Apolo e é uma alegria para aquelas pessoas lá. Entende? Do mesmo modo, a prática religiosa para a gente, a manifestação solar da prática religiosa, ela é uma coisa alegre de se fazer. Ela não pode ser um peso. Isso aí, então, se a prática religiosa ela começa a se tornar um peso para o indivíduo, ele tem que avaliar isso daí. Ele tem que ver que ele está fazendo realmente alguma coisa errada, que ele não está enxergando como a coisa deve ser. Tá? Então, assim, ele tem que praticar a religião como o sol. Se ele tentar praticar a religião com algum outro aspecto no mapa dele, vai dar errado. Se praticar a religião com Saturno, vai dar errado. Vai ser triste, vai ser pesado, vai ser difícil e você não vai conseguir. Você entende? Então é isso aí. No meu caso, o que seria? Então eu faço quadros religiosos. Eventualmente, vez ou outra, toda vez que eu faço um quadro, eu dou o quadro. Dou o quadro para uma igreja, dou o quadro para uma instituição religiosa. Já fiz um monte, já dei para um monte de gente. Já perdi a conta. Né? Outro dia mesmo a Stephanie chegou e falou, que foto é aquela lá que você deu, aquele quadro lá para aquela igreja? De onde era aquela igreja? Eu falei, eu não lembro. Né? Ela até me mostrou a foto, eu falei, que eu nem lembro para que foi isso daí. Então, isso tem que ser feito. Né? Vez ou outra, entre vocês mesmos, tiver alguém, tem uma igrejinha lá, está sendo feita sem imagem, dá um toque. Se eu tiver um tempo aqui, eu já cato, já faço uma imagem e mando. Você entendeu? Sem custo nenhum, sem nada. Porque tem que fazer. Isso me faz bem. Não é que é caridade para a igreja. Não, não é. Você entende? Isso é tudo aquilo que a gente faz para Deus, não é para Deus, é para a gente. Tá? Não existe bem que possa ser feito a Deus. Existe bem que possa ser feito para a gente.
Do mesmo modo, não existe mal que possa ser feito ao próximo ou a Deus. Todo esse mal é feito para a gente mesmo. Isso é, cada um vai responder por si. Você entende? Então não adianta a gente tentar fazer, canalizar o bem na nossa vida em pontos mais fracos. Que diz assim, muito provavelmente eles vão se tornar em algo maléfico. Né? A probabilidade disso acontecer é muito grande. Né? Claro, não é uma regra 100%. Eu não posso chegar e falar, é 100% das vezes. Eu posso dizer o seguinte, olha, 100% das vezes que eu vi isso daí nas pessoas, era assim. Até hoje eu nunca vi nada diferente. Pode ser que aconteça, pode ser que tenha, pode ser. Mas eu nunca vi, não. Tá? Então, assim, entender sobre a manifestação solar é aquilo que vai ser fácil a vocês. Vai ser fácil e vocês têm um dom natural naquilo. Seja em uma ação, tá? Específica, no meu caso, que nem no meu trabalho, ela foi manifestada nisso daí, naquilo que eu faço com as mãos. Tudo aquilo que eu faço com as mãos. Você entende? É fácil, não é difícil. Né? E assim, no caso, como é em Virgo, geralmente os virginianos eles inventam o próprio sistema deles de fazer as coisas. Né? Ele pode aprender isso aí em um lugar. Claro, eu fui aprender marchetaria, tentei aprender marchetaria a primeira vez com o Gugu. Tá? O Gugu é um baita mestre da marchetaria. Ele não faz mais hoje em dia, mas ele é bom pra caramba. Eu fui tentar aprender com o sistema dele. Cara, deu super errado. Eu não aprendi nada. Deu sim, mas tudo errado. Ficou uma porcaria. Ficou tudo torto, as peças não encaixavam, né? Eu até me revoltei, eu tinha acho que uns 13 anos por aí, me revoltei. Eu falei, nunca mais vou encostar nessa porcaria, nunca mais vou mexer nisso, né? Porque deu errado. Isso teve que passar uma série de coisas na minha vida para que eu pudesse perceber. Eu falei, não, peraí, tem que ter um jeito de eu fazer isso aqui. Aí eu acabei desenvolvendo a minha própria técnica. Você entende? Porque isso é virginiano. Um outro virginiano que a gente conhece é o professor Luiz Branco. Você vai ver o sistema dele de escultura e tal, é o sistema que ele inventou. Né? Eu lembro quando ele estava, antes dele, ele passou um período na Inglaterra, e antes dele ir, ele foi fazer acho que um negócio de arte, de curso de iconografia, para melhorar as técnicas dele. Né? Aí ele mesmo virou, ele falou, o duro é que o pessoal, eles ficam assim, presos em uma única técnica, para obter um determinado resultado. Isso eles não entendem que você pode usar diferentes técnicas e materiais para obter o mesmo resultado. Que era o que ele fazia. Então eu cheguei a ver ícone que ele pintou, que você fala, cara, isso aqui é uma técnica super tradicional. E ele não é. Então, no entanto, o resultado é o mesmo. Então, o normal dos virginianos, eles tentarem desenvolver o seu próprio método de fazer as coisas. Né? O advogado virginiano, ele vai ter o sistema dele de organização, lá, dos documentos dele, a forma de como ele vai atuar, ele vai desenvolver o jeito dele. Você entende? Isso ele não vai se dar por satisfeito por seguir uma regra específica. Ele não vai. Tá? Então é assim que o Sol vai se manifestar, porque isso é uma coisa solar. É uma coisa que está além da força dele. Ele não tem como falar, não, eu tenho que reprimir isso daí. Se ele reprimir isso aí, ele vai ficar triste pra caramba. Você entende? Ele se obrigar a seguir uma regra. Isso é se obrigar a fazer como todo mundo tem que fazer. Ele não vai ficar satisfeito com isso. Né? Do mesmo modo, o Sol quando se manifesta em Áries. Né? Então, arianos, normalmente eles são pessoas muito pacíficas, muito dóceis. Né? No entanto, quando vem o conflito para eles, ou eles acham que o conflito está vindo, ele vai com toda a força, com todo o ímpeto, com toda a violência necessária. Eu sei, meu caçula tem Sol em Áries, e é difícil às vezes. Né? Eu falo, filho, você tem que controlar seus nervos, filho. Você é muito pequenininho para ficar com tanta raiva assim. Aí ele assim, no momento de raiva, ele, que droga, não sei o que, calma, filho. Aí quando acalma ele, aí ele chora. Aí ele volta a ser o carneirinho dócil, né? Aí ele chora, pai, é que eu não consigo. Fica muito forte dentro de mim, eu não consigo. Né? Eu falo, tudo bem, filho, mas você tem que educar isso daí. Não estou dizendo que você não pode ficar nervoso. Eu estou dizendo que tem hora que você tem que ficar e tem hora que você não pode ficar. E é isso que você tem que treinar. Isso ele não pode negar a natureza dele. Eu não posso reprimir a natureza dele. Ele tem que expressar a natureza dele. Você entende? Mas da forma certa.
Tá? Então o que? No caso dele, então uma hora é o seguinte, é manifestar esse ímpeto nas orações, nas práticas religiosas. Você entende? Não, vai e pratica. Então, retiro. Ariano é o tipo seguinte, exercícios espirituais Santinaki Loyola. É isso. Você entendeu? O cara vai faz tudo aquilo e sai bem. Você entende? Então isso é uma coisa que vai fazer bem para ele um dia. Ainda não, porque ele é muito pequeno. Tem só 6 aninhos. Né? Mas daqui mais alguns anos para frente, vai fazer. Vamos achar alguém para ele fazer isso daí. Né? No caso, o meu mais velho tem só em Gêmeos. Tá? Então em Gêmeos ele vai se manifestar de forma diferente só. Tá? Isso vai ser a habilidade, tá, de comparar duas coisas e nivelar elas. Por mais distante que elas estejam, a pessoa que tem Sol em Gêmeos, ele consegue nivelar. Por isso que costumam ser pessoas mais articuladas, né? Então no jeito de falar, ele consegue perceber que a igualdade entre as coisas, né? Ele vê que na verdade não tem muitas diferenças entre elas, então ele consegue, por mais distintas que sejam, né? Evidentemente o cara que tem Saturno em tudo isso daí vai ser complicado. Tem um amigo meu de Saturno em Ares, então ele tem o mesmo ímpeto do ariano, no entanto é uma coisa deslocalizada, você entende? Formando riscos e danos, né? Com o Sol tudo é fácil, tudo é natural. É uma coisa tão natural que muitas vezes a pessoa não percebe que tem aquilo. Ah, eu acho que eu não tenho isso. Eu já ouvi isso aí. Gente que fala, eu acho que eu não tenho isso não. Né? A Stephanie chegou a me falar, eu acho que eu não tenho essas coisas não. Eu falei, tem. Né? Bom, tem Sol em Sagitário. Né? Então, o Sol em Sagitário, como é que ele vai se manifestar? Né? Ele vai se manifestar da forma seguinte. A pessoa ela tem uma noção da distância, tá, e tamanho das coisas. É isso que o sagitariano tem. Né? Por isso que também um dos normais é o seguinte, é o sagitariano que é metido. Ele chega, conta piada, ele fala alto. Mas se é um ambiente em que ele percebe que é o seguinte, não, se eu fizer isso aí vai dar errado, ele fica quieto. Ele não faz. Isso aí ele percebe que existem ambientes que ele pode fazer isso e ambientes que ele não pode fazer isso. Por causa do Sol. Claro, se ele começa a se usar desse talento que ele tem para a promoção da própria imagem, começa a dar azar. Como eu já vi também. Eu já vi um indivíduo que às vezes se colocava nessa situação. Então ele usava esse talento dele, né, para promover a própria imagem. Né? Vou até contar a historinha aqui. Chegaram para ele e falaram assim, estava um grupo, uma galera assim, né? Era um fim de tarde e todo mundo já tinha bebido cerveja pra caramba, tinha tido um churrasco. Aí chegaram para ele e falaram, pô fulano, da onde surgiu a cerveja? Aí todo mundo parou e ficou quieto para ouvir ele falar. Aí ele viu o momento para ele brilhar. Aí o cara me levanta e vira e fala assim, uma besteira sem tamanho. Ele fala, não, a primeira cerveja apareceu no Egito e ela era feita de milho. Aí eu olhei assim, eu falei, cara, você tá falando besteira, velho? Milho é das Américas, não tinha milho no Egito, cara. Aí, paf, ele ficou desconcertado, fica um azar, você entende? Porque o cara tentou se usar daquilo para se promover. Isso é, ele não levantou uma questão sobre aquilo para chamar a atenção, né? Ou para levantar outras perguntas e para que ele pudesse brilhar de alguma forma. E pudesse esclarecer isso daí para as pessoas. Você entende? Não, ele foi tentar usar de forma egoísta. Aí o cara falou uma besteira. Né? Isso é, bom, de fato, a primeira cerveja ela pode ter até aparecido no Egito, tá? Mas ela não era de milho, certamente ela não era, né? Já que milho era daqui. Então não tem como. Você entende? Então esses pontos no Sol é que a gente tem que tomar cuidado. Então, toda vez que a gente sofre certas humilhações na nossa vida, pode crer que foi uma manifestação do Sol que não deveria ser. Isso não deveria ser dessa forma. Tá? Então, assim, é raro o nosso Saturno ser humilhado. Porque ele já é uma coisa pequena. Ele já é uma coisa que a gente tenta e não realiza. Né? Às vezes, com o passar dos anos e idade avançada, a pessoa começa a receber um pouquinho de Saturno. Só um pouquinho. Só um pouquinho mesmo. E o Sol não. Né?
Só que é assim, a tendência, a gente nunca dá valor para aquilo que a gente tem. Né? A gente dá valor para aquilo que a gente quer. Né? Então, a gente tem o Sol, tem essas habilidades, a gente usa para tentar servir Saturno. Né? O que é um erro. É um erro, é uma manobra meio equivocada. Né? Então, assim, a melhor forma de identificar o nosso Sol vai ser através do nosso egoísmo. Então, toda vez que a gente começar a ser egoísta em uma coisa, é o nosso Sol falando. O mais provável é que é. Você entende? Então, Capricorniano, só em Capricórnio. Tá? Como é que, assim, às vezes se manifesta? Capricorniano tem a tendência, aquele dito que, assim, cara, você chega pro amigo Capricorniano e fala, você tem dinheiro para me emprestar? O cara vira e fala, não, cara, vai pedir pro seu patrão. Você não trabalha não, cara? É assim que ele vai falar. Isso é normal. Você entende? Agora, isso, assim, ele pode não se sentir humilhado, mas isso gera uma humilhação. Porque a gente não faz isso com um amigo, a gente não faz isso com uma pessoa necessitada. A gente não sabe o que a pessoa está passando para ela não ter o dinheiro. Às vezes foi um azar, às vezes pode ter sido responsabilidade mesmo, mas a gente não está aí para julgar ninguém. A gente está aí para ajudar as pessoas. Então o certo ele fala, claro, cara, deixa aí, vamos lá. Né? Isso é o melhor exemplo de manifestação solar de Capricórnio, é Jesus Cristo. Como é que ele era? Ele deu tudo que ele tinha, tudo. A vida dele, deu tudo. Né? Sem nem duvidar, sem reclamar, sem nada. Né? Tudo com tremenda humildade e seriedade. Né? Então, assim, é um ponto que, assim, que se os capricornianos eles querem entender um pouco mais sobre a manifestação melhor do Sol deles, cara, ele é o Evangelho. Eles têm essa facilidade. Né? Não é todo signo que vai ter isso, mas esse no caso tem. Né? Talvez na vida de alguns outros santos a gente tenha um tanto dessa manifestação de outros aspectos, de exemplos, né, que a gente possa falar, então qual que é a melhor manifestação disso, desse Sol? Como é que ele vai estar certo, como é que ele vai estar errado, né? Então talvez tenha, eu não sei aqui dizer mais nenhum, pelo menos de cabeça agora eu não lembro, né? Agora, o Sol, ele é esse ponto positivo na gente. É um ponto super positivo e que deve ser usado em benefício do próximo, tá? E um pedacinho dele só a gente canaliza aquilo lá para o superior. É um pouquinho só. Isso é outros aspectos do mapa, a gente tem que dedicar assim 100% para aquilo que é superior. É o caso de Saturno. No caso de Saturno, a gente tem a fé. Então a gente tem que canalizar a fé inteira para Deus. Não tem essa daí só um pouquinho, não. Ou é tudo, ou é nada. Claro que isso é uma coisa muito difícil. É só no decorrer da vida inteira que uma pessoa vai, às vezes, conseguir canalizar toda a fé dele, tudo aquilo, para Deus. Isso não é fácil. Esse é o caminho espiritual. Essa é a vida espiritual. É a gente canalizar tudo isso daí para Deus. Porque aquilo é fraco, aquilo a gente não tem. E a gente gostaria de ter, a gente gostaria muito de ter, de possuir aquilo. Né? Bom, eu tenho meu Saturno, eu sei como é que é, eu sei dos meus filhos, eu sei da minha mulher, sei da minha sogra, sei da minha mãe, você entende? E eu sei como é que é. Né? Então, às vezes é difícil a gente lidar com as pessoas, a gente percebe isso daí. Conforme você começa a estudar, você percebe, você fala, o Saturno da pessoa está falando, o que eu vou fazer? Vou dar bronca, vou chamar a atenção? Não, porque eu também tenho. Se eu também tenho, eu também manifesto. Né? Então a gente tem o quê? Através das composições mais benéficas no mapa, você entende? A gente tem que dar atenção para elas, tá? Para que elas, assim, vamos dizer, ela coloque os aspectos mais difíceis, tá? Em meio que um stand-by, você entende? E deixe que Deus opere aquilo, Deus vai arrumar aquilo para você, não é você que vai arrumar. Você entende? Não, a gente tem que arrumar aquilo que a gente tem de bom. Aquilo que a gente funciona bem, então o nosso Sol. Os aspectos deficientes a gente não tem como mexer, não tem como solucionar, porque eles fazem parte da nossa natureza. Então o Sol, ele vai ser bom pra caramba, mas é uma coisa que a gente não quer, é uma coisa que a gente não dá atenção. E quando a gente dá atenção, o normal é a história de Apolo e Dáfne.
É isso que acontece. A gente fica triste, a gente fica humilhado. Tá? Às vezes a gente mesmo não percebe essa humilhação. Então, perante as outras pessoas, as pessoas nos olham com um olhar assim, putz, que coisa feia, que coisa baixa que o cara fez. Né? Isso é o sol. É o sol agindo de forma egoísta. Então não dá. O sol ele tem que ser usado para o benefício do próximo. Porque quanto mais o cara usa para o benefício do próximo, mais bem faz para ele. Normalmente, mais a pessoa até ganha nesse mundo mesmo. É esse que é o negócio. Parece aquela coisa meio de lei de bate e volta. Não, não é isso daí. Só parece, mas não é isso daí. É uma coisa que é natural. Essa satisfação, mesmo que você não tenha a recompensa externa daquilo que você faz, você tem a recompensa interior. Tá? O sol ele fica satisfeito de brilhar. Você entende? E ele não se orgulha disso. Ele não fica orgulhoso disso daí. Porque isso é a natureza dele. Você entende? Então é isso daí. Apolo ele não ficava orgulhoso de ser o sol. Ele era, simples assim. Ele não tinha orgulho disso. Ele era. Ele só brilhava. Você entende? Então assim, dentro da história de Apolo, tem uma cacetada de conto. Tem um monte de contos. Se procurar aí por aí, vai achar um monte. Assim, só não vá lá no Wikipedia, assim, entende? Porque lá é tudo interpretado. Eles ficam interpretando tudo. Eu dei uma checada para ver, eu falei, vamos ver se está bom, né? É tudo interpretado. Mas eles citam alguns, por exemplo, alguns poetas ou filósofos que contaram alguns contos em relação àquele Deus, né? Então, se procurar por aí, depois acabar cavocando, talvez ache boas poesias, boas histórias que existem algumas manifestações, tá? O aspecto principalmente, não tanto em relação ao Sol, mas aos outros planetas, de mostrar os seus vícios, é porque é muito mais fácil o ser humano ver o próprio vício do que a própria virtude. Geralmente, quando o ser humano ele enxerga a própria virtude, ela já virou vício. Ela já é motivo de orgulho. Não, aqui, ó, eu sou virtuoso. Acabou. Ela deixou de ser virtude naquela hora. Tá? Então, não. No entanto, os vícios a gente pode ficar, a gente tem que ficar em cima. A gente vê nos próprios mandamentos das religiões, é isso daí. Isso eles só ficam apontando o vício que a gente tem. Ah, tal coisa é pecado, tal coisa não pode fazer, tal coisa vai te levar não sei o que. É tudo assim. Porque são os vícios. Então é mais fácil a gente enxergar os próprios vícios do que as próprias virtudes. Porque a partir do momento que a gente começa a enxergar a própria virtude, ela deixa de ser. Aquele é o primeiro passo para deixar aquela virtude se tornar um vício. Ela se tornar motivo de orgulho. Tá? Que é a raiz de 90%, 99% dos pecados. É o orgulho, a soberba. Tá? Então o sol, esse que é o negócio, ele não tem um risco de cair nessa soberba. Esse pecado ele não vai cumprir. Mas ele tem o risco de cair num certo egoísmo. Você entende? Não por assim, por um desejo natural dele. Você entende? Vão vir geralmente uma série de situações em que ele vai, acho que isso aqui é o melhor. E ele vai fazer uma besteira. Você entende? Isso ou ele vai cometer um engano de fazer uma fogueira, como aquele caso daquele filho de Apolo, que catou o carro e jogou tudo no fogo. Você entende? Ou é o risco de uma Dáfne. Você entende? De perder uma coisa que a gente quer tanto. Tá? Então, com o sol acontece esse azar. Tá? No entanto, tá? Se ele age de forma altruísta, a coisa dá certo. Né? Como foi a armadilha que, por exemplo, que Apolo fez para a irmã dele, Diana, né? Para dar um fim na vida de Órion. Porque Diana estava apaixonada por Órion e queria dar a virgindade dela para Órion. Né? Aí Apolo fala, não, eu não posso permitir que ela faça isso. Se a Diana é a lua, a gente vai falar da lua. Né? Então o que ele faz? Ele faz uma artimanha com ela, tá? E se usa do poder dele, você entende? Para enganar ela, para ela matar Órion. Aí ela vai e mata. Você entende? Agora, você fala, pô meu, que irmão sacana. Não, ele não é sacana. O voto principal dela era a virgindade. Ela tinha que preservar aquilo, ela não podia dar aquilo para ninguém. Você entende?
No entanto, ela já estava assim, quase perdendo isso daí, porque ela admirava muito Órion. Né? Aí, isso é o dom solar em ação, dentro de si mesmo. Isso é, ele vai ter que se usar e falar, não, peraí, vamos ver isso aqui, a gente não pode deixar isso aqui nesse caos. Você entende? Então ele usou da habilidade dele para servir ela. E para servir Órion também, porque se ele tivesse realmente dormido lá com Diana, ele seria amaldiçoado pelos outros, por Zeus. Certamente ele seria. Porque esse era o valor essencial de Diana. Era a castidade dela. A pureza dela. Né? Então, Apolo ele vai agir dessa forma. Ele tem que agir dessa forma. Você entende? Então o Sol está aí para ajudar os outros. Ele está aí, de qualquer forma possível. Mesmo que às vezes para ajudar o próximo você tem que enganar ele. Você entende? Mesmo que tenha. Tá? Assim, a gente falou aqui um pouco do valor essencial do Sol. Isso é, o Sol brilha, é uma coisa que você tem. A maior parte dele tem que ser dividido para o próximo. Tá? E o aspecto assim, religioso do Sol é pouco. Como eu falei, de outros planetas vão ser aspectos assim, quase totais ligados à religião. Eles têm que ser. Porque se eles não forem, vai dar muito errado mesmo. Tá? A pessoa vai ficar muito perdida. Tá bom? Então assim, no caso do Sol é só um pouco. Tá? Deus deu isso aí para você dividir com a humanidade. E cada um que tem o seu próprio Sol vai dividir com você também. Tá? É aquela visão de meio que de paraíso budista, né? Que todo mundo tem as mãos de pauzinho, né? Então eles têm uma visão interessante sobre inferno e paraíso, né? Umas escolas de budismo tibetano. Então é o seguinte, diz que no paraíso todo mundo tem as mãos com hashi, aqueles palitinhos, só que eles são compridos. Então a pessoa não consegue colocar comida na própria boca. Tá? E você fica diante de uma mesa que é um banquete. Então diz que no paraíso todo mundo tem essas mãos de hashi e um fica botando comida na boca do outro. Um alimenta o outro. E ele também é alimentado pelos outros. No inferno é a mesma coisa, só que todo mundo tenta se alimentar. Só que os pauzinhos são muito grandes e a pessoa não consegue enfiar na boca. Você entende? Então mais ou menos essa é a diferença. Você entendeu? Do Sol egoísta para o Sol altruísta. Entende? Aquele Sol que divide com os outros. Isso aí, ele não se preocupa em se alimentar, porque ele será alimentado por outros. Necessariamente ele será alimentado. Você entende? No entanto, ele tem que ficar dando comidinha para todo mundo na boca. Você entende? Então é esse altruísmo que o Sol é. Ele pode fazer. As pessoas têm medo às vezes de fazer isso porque elas têm um receio de que aquilo vai faltar para elas. Ah não, mas eu vou fazer isso aqui, mas vai faltar para mim. Vai faltar para quem eu gosto. Não é assim, é só o cara. Não vai faltar. A gente não pode ter medo disso. Tá? Muito bem, a gente está a 5 minutos de acabar aqui. Então assim, eu só meio que finalizei, eu acho que com esse exemplo aí. As perguntas que vieram eu vou tentar responder a maioria do pessoal. Tá? Espero que vocês tenham gostado disso daí. E assim, vamos dar uma entradinha aqui na próxima. Tá? A próxima vai ser Mercúrio. Tá bom? Mercúrio que é tipo o deus dos ladrões. O larápio. Né? O rápido. Ele mesmo. Tá? O que é ele no mapa? Como é que ele funciona? Como é que ele vai operar? Tá? Tem vários exemplos aqui que eu vou citar de várias pessoas. Tá? Não vou falar o nome de ninguém, nem quem que é, nem onde mora, não se preocupem. Né? Algumas pessoas estão assistindo aqui. Né? E assim, outras não. Então vou falar isso aí de Mercúrio, como ele funciona no mapa, como ele vai se manifestar no mapa, tá bom? Então espero que o Sol tenha ficado assim, mais ou menos que explicado. A gente vai aprofundar essa conversa ainda nas próximas lives. O Sol vai ser citado novamente, né? Inclusive uma outra interpretação que tem do aspecto solar, que é de Baco, tá? Ou Dionísio, tá? Que ele vai assim, mostrar, acho que um aspecto mais da casa do Sol e não tanto o signo. Né? A gente vai falar sobre isso daí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Bom, até que dia que vai ser?
A princípio, quinta-feira. Quinta-feira. Mas veremos como que o povo vai estar após as festas Exatamente, de Natal. vai estar festa, vai estar a galera curtindo um soninho justo, né? Ó, a gente ainda tem 5 minutos aqui. Cadê aqui? Peraí. O Carlos perguntou se vai ter live sobre os Cavaleiros do Zodíaco. Falei, cara, o futuro a Deus pertence. Ia ser legal, com certeza, né? Acho que, assim, apesar de um aspecto assim, bem misturado que tem lá, né, existem valores no desenho, isso é evidente que tem. Valores morais, eles são evidentes desde o começo, né? Amizade, sacrifício, bondade, tudo isso daí assim, é fortemente expressado no desenho inteiro, né? Tudo bem, é sempre a mesma coisa, os caras vão lá, eles estão tudo ferrados, eles não conseguem vencer, eles ficam mais fortes, vencem, e assim vai indo até o final, né? Até aquela cena final que aparentemente eles morrem, né? Spoiler aqui da última temporada, mas eu acho que o pessoal já assistiu, né? Então, mas de qualquer forma, é esse valor que tem. Então, uma coisa que pode ser conversada aí, isso a gente pode falar, né? Então é isso, pessoal. Ó, tudo de bom para vocês, Deus abençoe vocês. Eu espero que tenha esclarecido um pouquinho aí esse aspecto solar. Só um último aviso, para quem perguntou, a live vai ficar salva aqui no Instagram por 24 horas. E para quem sugeriu também que a gente abra um canal no YouTube, estamos pensando em fazer isso. E daí as lives vão para lá, tá bom? Aí vai ficar mais fácil, pode ver onde quiser. Vai ficar mais fácil. Beleza, pessoal? Boa noite e até quinta-feira, se Deus quiser. Tá bom? Feliz Natal para todos vocês e tudo de bom. Qualquer coisa, estamos aí.